Em pronunciamento na tribuna da Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante fez um importante alerta sobre a desmoralização das instituições que está em curso quando autoridades atuam fora de suas atribuições e fora do ordenamento jurídico com fins políticos. O deputado apontou: desde o dia 8 de janeiro, criou-se uma narrativa vinda do governo no sentido de responsabilizar pelos atos desastrosos, destruição do patrimônio público, invasão aos prédios dos três poderes, patriotas brasileiros de direita e bolsonaristas, inclusive tentando envolver o presidente Bolsonaro, que estava fora do país. Além da narrativa, vimos algumas ações posteriores muito interessantes, a exemplo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que afastou do cargo um governador legitimamente eleito e empossado. Com a caneta de um ministro do STF, ele foi afastado. Sóstenes Cavalcante explicou: essa atribuição não é do Supremo Tribunal Federal. Essa atribuição constitucional é do Superior Tribunal de Justiça. Foi atropelado o devido processo legal e se afastou um governador eleito democraticamente. Isto, para mim, é um ataque à democracia. A Constituição é clara quanto às atribuições e às responsabilidades de cada um. Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode afastar governador de estado, e sim o STJ. Mas, em nome da defesa da democracia, viola-se todo o texto constitucional e se cometem essas arbitrariedades. O deputado comentou os vídeos que mostram o ministro de Lula, general Gonçalves Dias, interagindo com os invasores e questionou os interesses na divulgação das imagens que estariam em segredo de justiça em um inquérito na Suprema Corte e nas consequências observadas até o momento. Sóstenes enfatizou ainda o uso de 2 pesos e 2 medidas, dizendo: o símbolo da justiça é a balança, e não existem 2 pesos e 2 medidas na justiça. Portanto, se o secretário Anderson Torres está preso, esse ministro do GSI também deveria estar lá. Ou, se o ministro quiser manter o general solto, que solte o Anderson Torres, senão a justiça deixou de ser justiça. Além do ex-secretário Anderson Torres, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. Centenas continuam presas e milhares seguem sofrendo restrições às suas liberdades e seus patrimônios, sem individualização de condutas, sem chance de defesa, nem acesso ao devido processo legal. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da PGR, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse:
Há uma figura dos advogados joga-rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante e ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um acesso de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Matos. Ilustres colegas parlamentares, hoje subo a essa tribuna com a preocupação com o nosso país. Desde o dia 8 de janeiro, criou-se uma narrativa do governo em responsabilizar pelos atos desastrosos de destruição do patrimônio público, invasão aos 3 poderes, de patriotas brasileiros de direita e bolsonaristas, inclusive tentando envolver o presidente Bolsonaro, que estava fora do país, e vimos algumas ações a posterior, além da narrativa, vimos outras ações muito interessantes. Por exemplo, nós vimos uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, afastar um governador legitimamente eleito, empossado, e na caneta do ministro do STF, afastado. Olha, essa atribuição não é do Supremo Tribunal Federal não, presidente. Essa atribuição constitucional, ela é do STJ. Foi atropelado todo o devido processo legal. Afasta-se um governador eleito democraticamente. Isto, para mim, é um ataque à democracia. A Constituição é clara as atribuições e as responsabilidades de cada um. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode afastar o governador do Estado. Sim, o STJ.
mas vai lá, em nome da defesa da democracia, se viola todo o texto constitucional e toma essas arbitrariedades. Para achar um culpado, porque tem que achar um boi de piranha, prende-se o secretário de segurança, que nem no país estava. Aí hoje a CNN, que é outra questão que a gente tem que analisar, porque se este é um inquérito que corre com segredo de justiça, quem vazou as imagens para a CNN hoje? Com quais interesses essas imagens foram vazadas? É uma coisa que nós temos que refletir. Será que não estão indo atrás de um novo boi de piranha? Agora, eu não sou CPI, assinei a CPI, peço só mais 30 segundos para concluir, assinei a CPI desde o início. Quem está mudando o discurso agora é o governo, que agora quer falar que é a favor da CPMI, nunca foram, agora querem ser. Ótimo, isso é bom, porque nós nunca quisemos passar a mão na cabeça do erro de ninguém. Agora, se tem omissos, e aqui já caiu o primeiro omisso, porque eu vi as imagens. O ministro, o general do GSI, serviu água aos terroristas. Água! Meu querido colega deputado, como é que pode? Ele servir água, só faltou servir cafezinho para os terroristas. E agora os vândalos estão lá, sendo bem atendidos, a porta sendo aberta. E diga-se de passagem, o ministro do GSI é o segurança número 1 dos governos Lula e Dilma. Agora vão querer jogar o coitado para boi de piranha? Será isso? Espero que não. Concluo já. Espero ver os colegas do governo defendendo este leal segurança do GSI. Porque senão vocês estão jogando ele às covas dos leões, e não é característica da esquerda jogar companheiros à cova dos leões. Vocês terão que defendê-lo aqui e explicar por que ele serviu água para terrorista, para manifestante, porque eu até agora estou sem entender. Para concluir, senhor presidente, e lhe confesso só mais 30 segundos, eu gostaria de solicitar ao eminente ministro da Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes. A Suprema Corte é pautada pela justiça. O símbolo da justiça é a balança. Não existe 2 pesos, 2 medidas na justiça. Se o secretário Anderson Torres está preso, este ministro do GSI também deveria estar lá. Ou, se ele quer manter o general solto, que solte o Anderson Torres, porque senão a justiça deixou de ser justiça. Muito obrigado.